Então, gente, chegamos finalmente na aula em que vamos transformar essas sobrancelhas já existentes, tá? Aqui eu tenho uma sobrancelha com formato reto, essa daqui com formato arcada, tá? Ela é uma sobrancelha que ela é arcada ou arqueada. No caso aqui, todas essas modelos, ela tem a sobrancelha fina, né? Aqui arredondada, tá? Tem o formato da sobrancelha arredondada. Essa daqui, que é o temor de toda design, que é o formato com a sobrancelha caída, né? Que deixa com o olhar entristecido. E esse formato que é o formato diabólico, que é o formato que dá medo em todo mundo, tá, gente? Existe uma celebridade que é a Ana Hickman. Ela é bem parecida até, né? Coincidentemente, ela é parecida com essa modelo. Essa modelo, ela não é a Ana Hickman, é uma modelo que eu peguei da internet, mas a sobrancelha da Ana Hickman é exatamente assim. E ela corrige diariamente com lápis ou sombra, enfim, não sei a forma que ela corrige, mas ela corrige com maquiagem. Mas ela sem sobrancelhas, a sobrancelha dela é bem parecida com essa, né? Ela é uma mulher linda, né, influente, e a sobrancelha dela não a define, né? Ela tem aquele olhar de autoridade, um olhar mais marcante, de mulher empoderada, de mulher forte. Então a sobrancelha, ela realmente passa isso, não passa que ela é diabólica, tá bom, gente? Isso daqui é só um modelo, tá? Porque esses modelos aqui, gente, eu aprendi há 12 anos atrás. E aí, o que eu faço? Eu trago pra minha atualidade, tá bom? Porque eu sou design raiz. Eu preciso sempre estar me especializando para poder trazer a atualidade para as minhas alunas, tá bom? Por isso que eu coloquei esses nomes, porque foram os nomes que eu aprendi. Então aqui vamos começar com esse formato de sobrancelha, que é a sobrancelha reta. Aqui eu vou fazer a medida do paquímetro, tá bom? Eu venho aqui, ó, nos meus 3 centímetros através do canal lacrimal e marco, tá? Bem aqui, ó, venho e faço a marcação, tá? Porque eu não vou riscar o rosto dessa cliente toda, não vou. Então aqui eu sei que é uma linha reta que eu tenho que fazer, tá bom? Através dessa linha reta eu vou dividir o rosto da minha cliente ao meio. Aqui eu posso verificar, tá? Pra ver se tá... Então aqui eu apaguei porque tinha ficado um pouquinho torto. Eu posiciono meu paquímetro com 3 centímetros. 3 centímetros é aproximadamente, na maioria das clientes vão ser 3 centímetros, tá? Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é bem relativo. Então aqui eu posiciono e faço aqui, ó, uma linha reta. Essa linha é a divisão da minha sobrancelha, que eu sei que é o ponto central, tá? PC. Agora eu vou achar o ponto inicial, venho com o meu paquímetro e posiciono 1 centímetro para cada lado, que eu sei que vai ser o início da minha sobrancelha, tá bom? Faço uma linha reta, só com paquímetro, vamos fazer só com paquímetro, tá bom? Faço uma linha reta, deixa eu colocar aqui assim, ó. Deixa eu virar aqui, porque aí eu sei que se tá retinho ou não. Claro que com o paquímetro é diferente, tá? O posicionamento é diferente. Essa marcação aqui eu posso fazer com a linha também, traçar uma linha reta. Se eu vier com a linha posicionar daqui, do ponto central até o final, né? Até o nariz, eu vou ter a marcação certinha da curvatura do nariz, tá? Se eu vier até aqui embaixo, eu vou ter a curvatura do nariz. Mas não é isso que eu quero agora. Eu vou usar um mapeamento, tá? A mão livre, só com paquímetro. Então, aqui eu achei meu ponto inicial, eu vou achar o quê? O meu ponto final, tá? O meu ponto final eu vou colocar aqui 5 centímetros, partindo do ponto inicial, vou marcar aqui, ó, final da sobrancelha. Venho aqui, a partir do ponto inicial, ó, eu sei que aqui é meu ponto final. Então, se eu fizer uma linha reta, daqui até aqui, ó, eu sei que aqui é meu ponto final, e eu sei que aqui é meu ponto final. Tá bom? Eu não quero riscar o rosto dessa cliente toda. Agora, se vocês perceberem, olha a diferença. Aqui é a sobrancelha dela. Ela já tem uma sobrancelha existente, ó. Olha a diferença. Deixa eu ver aqui se a marcação tá certinha. 5 centímetros, eu posiciono 5 centímetros do meu ponto inicial até o ponto final. Ponto inicial até o ponto final. Onde que tá a diferença aqui? No tamanho das duas sobrancelhas, tá bom? Já achei o meu ponto inicial, meu ponto final. Vou achar o meu ponto alto. Como que é o meu ponto alto? Eu posiciono no meio, no ponto central, e acho o meu ponto de arqueamento, tá? Ó, aqui é o ponto de arqueamento. Se eu fizer uma linha reta, eu consigo fazer o mapeamento, tá? Ó, igual eu fiz da outra vez. Se eu fizer uma linha reta aqui, eu faço o meu mapeamento, tá bom? O que eu preciso fazer? Ligar os pontos agora. Só que essa altura, qual a altura que vai ser?
Se essa cliente já tem pelos aqui, ó, ela já tem um pelo pré-existente, certo? O que eu faço? Eu vou aproveitar o que ela tem de pelo. Ah, Rô, mas como que eu vou aproveitar o que ela tem de pelo? Eu venho aqui com minha régua, né? Ou com o paquímetro. Se for com a régua, se eu estiver usando uma linha, eu posso fazer um tracinho aqui, ó, para saber se as duas estão na mesma altura. Já vi que estão diferentes, que essa daqui tá mais alta do que essa. Gente, esses desenhos, eles são propositais, tá? Ele tá errado propositalmente. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e meço. Eu posso colocar 1,5 cm, 1,7 para poder achar a altura. Se eu colocar 2 centímetros, que é a medida que me dá, olha aqui, onde vai ficar a sobrancelha dela. O início da sobrancelha dela, tá vendo? Então, eu tenho que colocar um pouquinho menos. Acho que aqui a dela é 1,5, ó. Dá mais ou menos 1,5 a altura das duas, tá bom? Só que essa cliente, ela já tem pelos existentes, ela não quer perder os pelos que ela tem, mas ela quer a sobrancelha um pouco mais harmônica. Como que eu faço? Eu sei que a sobrancelha dela começa aqui, certo? A sobrancelha dela começa aqui, ó. A partir daqui. Olha o que tá faltando, tá? Então, eu vou achar uma espessura para a sobrancelha delas. A sobrancelha dela, ela é relativamente fina aqui. Então, se a minha sobrancelha é fina, eu coloco o quê? 5 milímetros, porque a sobrancelha dela, ela é relativamente fina. Coloco 5 milímetros. Venho aqui em cima e replico 5 milímetros, tá? Esse ponto daqui de cima, que eu tô replicando, não é para poder fazer o ponto de arqueamento? Ó, se eu traçar uma linha reta aqui eu já vi que tá diferente. Ó, aqui, se eu traçar uma linha reta, vamos lá. Vou traçar uma linha reta. Aqui é o início da minha sobrancelha. Olha a cauda onde está mais alta, viu? Aqui a cauda tá mais alta. Vou traçar aqui uma segunda linha. Ó, aqui eu já marquei errado, porque eu sei que o ponto que eu marquei é um pouco mais em cima, tá vendo? Então, deixa eu corrigir. O ponto é aqui, esse daqui desce mais um pouco. Aqui desce mais um pouco, tá? Então, aqui eu tenho o ponto inicial, tenho o ponto final. Vou fazer aqui o ponto de arqueamento, ó. Ponto de arqueamento é essa terceira linha paralela. Tá vendo? Aqui é o mapeamento. Então, como que eu vou fazer? Início da sobrancelha, né? Início, espessura. Ponto alto, espessura do ponto alto e 3 pontos finais. Um aqui e outro aqui, tá? Esse lado é a mesma coisa. Início, espessura, ponto de arqueamento, espessura do ponto de arqueamento, 3 pontos finais. Um aqui e um aqui. Como que eu faço essa marcação à mão livre? Eu vou ligar os pontos, é a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, sempre no ponto do meio e vou fazendo, ó. Vou riscando aos poucos, só que eu vou riscando como? Com lápis dermatográfico, tá? Risco, venho aqui embaixo, ó, e vou fazendo uma linha reta. Olha só como ela não está perdendo o que ela tem de pelo, tá? E aqui eu já percebi que o que fica mais harmônico é o do meio, tá? Então eu venho aqui e desço, ó, esse é o do meio. Olha como que eu aproveitei tudo que ela tem de pelo. Criei uma sobrancelha para ela de acordo com o que ela já tem de pelo. Então o pelo dela tá todo aqui dentro, tá? Desse lado aqui, fazer com a régua, tá? Para vocês verem a diferença. Com a régua fica mais fácil de fazer, tá? Quem tem habilidade de fazer com a mão livre, ótimo. Quem não tem, pode fazer com a régua. É só fazer aqui, ó, ligar os pontos. Aqui eu venho e ligo os pontos, tá bom? Lembrando, gente, que a régua, ela simboliza aqui a linha, tá? Ó, eu venho aqui, ou uma régua flexível também. Fica a mesma coisa. Aqui ela fica um pouquinho mais suave do que aqui. Com a régua, ela fica mais geométrica. Deixa eu apagar para vocês verem o que eu fiz, tá bom? Então, aqui, o que foi feito? 2 formatos de sobrancelhas, tá? Um aqui foi feito à mão livre e outro foi feito com a linha, no caso. Pode ser feito com a linha ou com uma régua flexível. Eu só preciso fazer o quê? Harmonizar, né? Ó, suavizar esses pontos para não ficar com aquele efeito de acento circunflexo. Eu venho aqui, apago e faço mais sutil, tá? E depois eu faço o preenchimento, ou com a micropigmentação, ou com a rena, com uma técnica fio a fio, uma técnica shadow. Aqui tá o design, ou seja, ela permaneceu com os fios naturais da sobrancelha dela e ficou com um formato mais harmônico. Vocês concordam?